Esses dias eu encontrei um vídeo, até muito interessante. Era uma proposta de filosofar num bar. E o que eu observei é que a maioria das pessoas que participavam, inclusive um deles tinha sido meu colega na faculdade de filosofia, mas eu observei que na maioria deles, se não todos, estavam falando sobre Deus, poderiam estar falando sobre qualquer outro assunto. O que eles faziam nada mais era do que relembrar teorias antigas, no máximo associar uma a outra, mas não tinham ideias próprias, não tinham tido capacidade de refletir sobre suas novas teorias, até porque também a faculdade de filosofia no Brasil não estimula isso, talvez até por influência europeia, ou provavelmente, ou certamente, por influência europeia. Eu acho que nós deveríamos pensar em estimular novas ideias, novas teorias. Isso não quer dizer que devamos rejeitar as teorias antigas, mas partir delas. Como Aristóteles bem lembrou no início da obra sobre o seu Tratado da Alma, né? Ele propunha que nós estudássemos as teorias antigas para aproveitar os bons argumentos e evitar repetir os erros dos antigos pensadores, né? Agora, o ponto que me chama a atenção é que alguém, em determinado momento da conversa, achou estranho que Deus pudesse ser a causa não causada. Não fazia sentido, na observação do nosso mundo, uma causa que não tivesse causa. E também se poderia pensar numa causa que fosse a sua própria causa da existência, né? Poderíamos pensar Deus dessas duas maneiras, não? Uma causa de tudo. Ele é a causa do universo, ou ele seria a causa do universo, mas ele não teria tido um início, ele existiria sempre. Uma causa, por isso, sem causa. Outros poderiam pensar Deus como a causa de si, né? A única causa de si. Se não me engano, essa é a posição de Spinoza no século XVI. A minha proposta é pensar o que significa causa, o que significa essa palavra causa. Eu não me recordo muito bem, porque é uma pesquisa que eu fiz antiga, já tem alguns anos. Eu procurei tentar explicar o que seria a origem, né? Ou etimológica, a origem da palavra causa. Me parecia que aí poderia haver uma pista para tentar explicar como uma coisa pode ser sua própria causa, ou como uma coisa pode nem ter uma causa para sua existência, né? E eu não me recordo, talvez aqui seja simplesmente, poderíamos chamar de uma pseudofilosofia, uma pseudociência. Eu até aceito essa crítica, porque eu acho que precisaríamos de estudiosos na origem das palavras, coisa que eu não sou. Mas eu me lembro vagamente de ter encontrado na origem da palavra causa a palavra cousa, ou coisa. Então, se o que os antigos e nós nos acostumamos a chamar de causa de algo, seria na verdade uma cousa, ou seja, cousa, uma palavra que se usava no século XVIII e XIX, com o mesmo identidade ou mesmo significado que a palavra coisa, né? Então, causa é uma coisa que produz algum efeito. Portanto, se poderia pensar Deus como um ser que não tem uma causa, não tem uma coisa antes dele, e que a partir dele o universo existiria, ou ele mesmo é o próprio universo, ele se manifestaria sob a forma do universo. Ou poderíamos pensar Deus como um ser que é a sua própria causa, ou ele é seu próprio ser, ele é sua própria coisa, no sentido de ser. Também nesses casos não haveria, no meu modesto entendimento, nenhum problema em relação a isso. Nós poderíamos dizer que causa, uma coisa sem causa, é algo natural se essa coisa é eterna. O que pode parecer estranho para nós que somos temporais, porque tudo à nossa volta parece ser temporal. Mas talvez tudo o que observamos seja uma pequena parte do que realmente existe, né? De qualquer maneira, então Deus poderia ser sua própria causa se ele é sua própria existência. Ele é um ser
que não teve outro ser antes dele, né? Ele pode ser só, nesse sentido, ser sua própria causa, ou nem ter causa, no sentido de não ter um outro ser que o antecedeu, né? É curioso também o fato de que nossa sociedade, por mais avançada que acredite ser, né, pelo menos tecnologicamente, ela ainda é muito atrasada em aceitar, ou pelo menos ser capaz de ouvir outros pontos de vista, né? E não me refiro apenas ao fato de que as religiões nos impõem a ideia da existência de um ser eterno, mas de outra parte os ateus também impõem a ideia de que não há prova nenhuma, e também a ideia de que esse ser eterno poderia se manifestar através do universo, porque também nos é imposto a ideia de que esse ser ele é espiritual e não teria nenhuma relação com a matéria. Mas de onde sairia a matéria, né? Se tudo seria divino, se supõe ser divino, né?